que eu preciso trabalhar? Será que realmente eu preciso trabalhar tanto? Precisa sim, para pagar boletos. É isso aí, galera. A resposta é que você precisa trabalhar sim. Então, se você gostou desse vídeo, não é inscrito nesse canal, espero que você se inscreva. Espero que você tenha gostado. Brincadeira, o vídeo não acabou ainda não. Tenho muita coisa para falar contigo sobre o trabalho. Então, se você quer ouvir aí qual é a resposta de Deus a respeito dessa nossa vida árdua de trabalho, fica por aqui que hoje eu quero comentar com você. Vem comigo? Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Aqui você encontra reflexões sobre Deus e a vida. Então, se você ainda não é inscrito e gosta desse tema, se você gostar desse vídeo, eu te convido a se inscrever. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do trabalho. Por que nós realmente precisamos trabalhar? Eu não tô falando só do trabalho de carteira assinada, aquele que você sai fora de casa para exercer. Tô falando também do trabalho que a gente faz em casa, do trabalho que a gente faz na igreja, enfim, de todos esses movimentos que a gente tem na nossa vida que exigem o nosso esforço. E muitas vezes a gente fica cansado, desgastado de passar por essa rotina. Há uns dias atrás eu tava aqui me questionando, tava numa guerra, num sofrimento sem fim, pensando, meu Deus, quando será que eu vou ter uma vida mais tranquila? Quando será que eu vou poder descansar mais? Quando será que eu não vou ter que trabalhar tanto, me cansar tanto? Você já se perguntou isso? Fora aqueles dias que a gente trabalha e no final do dia tem a impressão de que não fez nada. Eu sempre tive uma vida muito movimentada. Assim que eu saí da escola, eu fui para a faculdade. Na faculdade, eu comecei a trabalhar também ao mesmo tempo, né, para ajudar a pagar ali as despesas. E aí depois eu me inscrevi para um programa de bolsas que eu trabalhava inclusive ao final de semana. E os meus finais de semana sempre são muito cheios por conta da igreja. Então, além de trabalhar de segunda a sexta, eu trabalhava no sábado e domingo numa escola. Sendo que sábado à noite eu tinha 2 células e ainda no domingo eu tinha o culto. Então era muito cansativo, tinha dias que eu chorava de exaustão. Depois disso eu fiquei na esperança de que a vida fosse dar um loop, né? A gente acha que vai sair da faculdade e aí vai virar ou profissional, não vai precisar trabalhar tanto mais. Passei no concurso público, me tornei funcionária lá da prefeitura de Poá. E realmente minha carga horária deu uma reduzida, porque eu trabalhava só 6 horas por dia. Mas eu decidi fazer pós-graduação e aí também já virou aquele vucu-vucu, tive que fazer estágio de novo. Passou o tempo, eu casei. E aí acumulei trabalho de casa com trabalho de fora. Depois de tudo isso, eu ainda abri uma escola. Além de trabalhar durante o dia na escola, eu trabalhava à noite, que é o trabalho que eu exerço até hoje. Tive filho, e aí tinha mais trabalho para fazer. Fora todo o meu empenho no trabalho da igreja, trabalho voluntário, meu trabalho com escrita, meu trabalho aqui no YouTube, muita coisa pra fazer. E aí outro dia eu me peguei pensando, falei, poxa vida, será que nunca eu vou ter uma vida de calmaria, assim? Passar um tempão, assim como eu passava lá na infância, assistindo televisão à tarde, comendo batata frita. Minha mãe fazia batata frita pra mim, pra eu comer, acredita? Comendo pipoca, enfim. Um momento de descanso. Nós vivemos, às vezes, em função desse descanso. É bem verdade que hoje em dia fala-se muito sobre produtividade e eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, que eu vou deixar depois para vocês assistirem, falando sobre isso. Sobre a importância do descanso e sobre esse discurso exagerado de que nós precisamos produzir, conquistar, enriquecer, mas nós temos que colocar o nosso coração no lugar certo. Né, e saber como fazer isso aí de uma forma que também glorifique a Deus e sem desprezar o descanso, que também é algo que Deus separou para nós. Mas o problema, assim como eu falei lá no vídeo da preguiça, é quando nós queremos só descansar ou quando a gente vive a nossa vida em favor de esperar o dia que nós não teremos que trabalhar tanto. Quando nós vivemos a nossa vida infelizes e cansados da rotina. Quando nós não nos conformamos que essa rotina que nós vivemos, o trabalho que nós vivemos também foi algo que Deus nos deu e que tudo que nós fazemos pode ser para glorificar o Senhor. Estava dirigindo e fiquei pensando, revoltada da vida. Meu Deus, quando que a vida vai ser mais calma? Quando que eu vou ter mais descanso do que trabalho? Quando que eu vou chegar no momento em que as coisas serão mais fáceis? Eu orei e coloquei diante do Senhor. Estava tão cansada. E algo que o Senhor ministrou no meu coração, que é o que eu vou dividir com vocês aqui, como resposta a essa pergunta, foi: quando você vai se acostumar com a vida que eu te dei? Quando você vai se acostumar com a rotina?
Quando você vai se acostumar com a vida adulta, minha filha? Juro pra vocês que eu tive a inquietação no meu coração mesmo, do Espírito Santo me conduzindo a pensar isso. Mais uma vez eu quero te falar que não é errado você ter sonhos, mas nós ficarmos com o pensamento de que nós só poderemos ser felizes o dia que nós estivermos viajando muitas vezes, no dia que nós estivermos fugindo da rotina, no dia que nós estaremos faturando enquanto dormimos. Você deixará de encontrar sentido para a sua vida no cotidiano, no dia a dia. Talvez você nem trabalhe fora de casa e o seu trabalho nem remunerado é. E aí fica ainda mais difícil enfrentar dia a dia. Lá em Gênesis 2:15, nós vemos que assim que Deus criou o homem, a primeira coisa que ele fez foi colocar esse homem no jardim para que ele pudesse lavrar e guardar. A primeira coisa que Deus fez para a humanidade foi nos dar um trabalho. É bem certo que Adão ele tinha tudo disponível ali que ele precisasse. Ele tinha todas as frutas, ele tinha os animais, ele tinha tudo à sua disposição. Mas Deus, mesmo assim, resolveu dar uma função para ele, algo para que ele fizesse. Sabe, queridos, o trabalho que nós exercemos no nosso dia a dia, ele traz para nós propósito de vida. Eu sei que às vezes a gente se cansa muito, mas também passar por fases em que a gente não tem o que fazer é triste. Quando nós somos forçados por um desemprego, por algo desse tipo, ou por não conseguirmos estar cuidando da nossa casa, por uma limitação de saúde, isso nos afeta grandemente, porque Deus nos criou para que nós encontrássemos sentido e propósito no trabalho. Quando nós trabalhamos, nós exercemos a nossa função na terra e nós colaboramos para que haja transformação e melhora no mundo. Lá em Eclesiastes, que é o livro de Salomão, inclusive tem vídeos de estudo sobre o livro inteiro aqui, que você pode ver depois para complementar esse vídeo. Salomão, que foi o homem que recebeu sabedoria divina, disse isso aqui lá em Eclesiastes 3:22. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? E aí lá no versículo de número 13, ele conclui: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Às vezes a gente se esquece que o nosso trabalho, tudo aquilo que nós desempenhamos é um presente de Deus. Quando eu falo disso, eu tô falando da sua casa, tô falando da sua família, tô falando do seu trabalho fora, tô falando do seu trabalho na igreja, tô falando do seu trabalho, em tudo aquilo que exige o seu esforço. Às vezes nós esquecemos que ele é um presente de Deus, que Deus nos dá o nosso trabalho, para que nós possamos ser recompensados por meio dele. Quando a gente passa a olhar para o nosso trabalho de forma diferente, quando a gente começa a ver a nossa utilidade em tudo aquilo que nós fazemos, nós deixamos de reclamar e buscar incessantemente por uma vida de lazer. A vida de lazer é algo bom também, o descanso é algo necessário, mas nós precisamos amadurecer ao ponto de entender que não existe vida fácil, que não existe recompensa sem trabalho. E isso está escrito lá em Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Apenas aqueles que são diligentes prosperarão. Eles que vivem movidos pela preguiça não vão conseguir conquistar nada nessa vida. E aí são essas mesmas pessoas que olham para aqueles que estão desfrutando de uma vida diferente da delas e perguntam por que eu não vivo assim também. E a verdade é que a decisão é tão simples. Aquilo que nós desejamos, ser recompensados, nós precisamos trabalhar por isso. Então, se você quer que a sua família seja abençoada, se você quer que a sua casa esteja sempre organizada, limpa, que seja um lugar agradável, você já sabe o que fazer, precisa trabalhar para isso. Se você quer que os seus filhos cresçam diante do Senhor, você precisa trabalhar para isso. Se você quer ver a sua igreja crescendo, se você quer ver pessoas se convertendo, conhecendo o Senhor, você precisa trabalhar para isso. Se você quer o sustento da sua casa, você precisa trabalhar para isso. Às vezes a gente assiste pessoas tendo um sucesso que nós almejávamos, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço que essas pessoas pagam para conseguir o que elas têm. Em 1 Tessalonicenses 4, do 11 ao 12, o apóstolo Paulo disse assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. E lá em Colossenses, eu complementaria esse versículo, que também é algo que ele disse. Está escrito assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor,
e não para os homens. Então, a resposta de Deus para a pergunta, será que eu preciso trabalhar? E por que eu preciso trabalhar tanto? É que o trabalho é um chamado de Deus para que a nossa vida tenha utilidade e propósito nessa terra. Deus te presenteou com toda essa rotina maluca e doida que você tem aí. E o seu dever como cristão é fazer tudo isso que vem nas suas mãos como que para o Senhor. Eu sei que às vezes é cansativo, eu sei que às vezes é maçante, mas nós precisamos olhar para tudo isso que nos cansa todos os dias e pensar, será que eu estou fazendo isso como quem faz para o Senhor? E lembrar que Deus nos presenteou com isso, como uma oportunidade de viver os nossos dias glorificando o nome dele. Parece que é uma doideira, eu sei que às vezes parece que é uma doideira, mas tudo isso é só a vida acontecendo. E como adultos, maduros e cristãos, nós precisamos nos conformar com essa vida de trabalho. Espero que o vídeo de hoje tenha falado contigo de alguma forma. Talvez Deus tenha te dado um chacoalhão aí como ele me deu. E se você gostou, conta pra mim aqui nos comentários. Deixa sua curtida pro YouTube saber que o vídeo é legal e entregar pra mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E me segue também lá no Instagram. Fique com Deus e até o próximo vídeo.